Continuemos então com a segunda parte aí do Evangelho de João, capítulo 10, para todos os interessados. E lembre de comentar, deixar alguma coisa que você percebeu que a gente não tenha falado no vídeo, tá bom? Então eu acabei aqui, ó, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e expliquei, dei o exemplo de Davi no último vídeo, que lutava com animais, com feras, para defender as ovelhas. Davi era um pastor, literalmente falando, e o Senhor está fazendo uma analogia, como eu expliquei, e deixei no primeiro vídeo, na primeira parte, na descrição do vídeo, o vídeo das ovelhas que não reconhecem a voz daquele que não é o seu pastor. É bem o que Jesus está falando nesse vídeo, nessa primeira parte aí do Evangelho de João, capítulo 10, tá bom? Continuando, ele fala mais um pouco dos mercenários. Olha só, no versículo 12. E o mercenário que não é pastor, a quem as ovelhas pertencem, não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge porque é um mercenário, não tem zelo pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e sou conhecido delas. Então Jesus ele fala mais uma vez sobre mercenário. Mas tinha tanto mercenário nessa época? Tinha, sempre teve. Como eu dei o exemplo de Ezequiel 34, você pode ler um pouco antes, um pouco depois, aonde o Senhor promete que Ele vem pessoalmente apacentar, e Ele cumpre aqui em João 10. Ele fala lá dos maus pastores, falsos profetas, pessoas que se colocavam como pastor de Israel, mas na hora do perigo corriam, pulavam fora, porque só queriam status, só queriam fama, só queriam lucro com aquele que era o rebanho do Senhor. E hoje, será que tem, irmão? Irmãos, tem bastante, né? Infelizmente para eles, mas felizmente porque se cumpre o tempo, muitos falsos profetas surgiriam no final, né? Falsos cristos. Mas Jesus está falando, eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas, no 14, e sou conhecido por elas. Há uma relação entre as ovelhas e o pastor aqui, uma relação de intimidade, que faz a ovelha conhecer a voz do pastor, saber quando é o pastor. No vídeo mostra muito bem, no vídeo que eu deixei na descrição do Evangelho de João, a parte 1, que a ovelha realmente não escuta estranhos. A ovelha só escuta o verdadeiro pastor, aquele que dá a vida por ela. E assim também é o Senhor. Me faz lembrar aquela parte que Jesus fala assim: muitos dirão, mas em teu nome expulsamos demônios, profetizamos, falamos novas línguas. E Jesus vai falar assim: apartai-vos de mim, por quê? Porque eu nunca vos conheci. Então uma relação de conhecimento, de intimidade, precisa existir entre a ovelha e o pastor, acima de qualquer coisa. Ele fala assim que em João mesmo, eu não lembro o capítulo, ele fala que aquele que tem a verdade e me ama, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Há uma manifestação do Senhor para as suas ovelhas, seja na palavra, na escritura, no abrir do coração para entender a escritura, no abrir da mente, no renovar do espírito, para que a gente venha desejar praticar a palavra do Senhor,
ou seja, de formas sobrenaturais também. Nada que vá contrariar a Escritura na sua essência, tá bom? Mas essa relação existe, tem que existir. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, entrego a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas. O Jesus comparou aqui no 15 a relação dele e do Pai com ele e suas ovelhas. Ou seja, o Senhor entra naquele que são suas ovelhas mais cedo ou mais tarde. Aqui entra um pouco de predestinação, porque Paulo foi conhecer o Senhor se manifestou a ele, né, naquele episódio que Paulo cai e vê a luz do Senhor, depois de adulto, depois de Paulo ter se dedicado na religião. Só que o próprio Paulo fala: desde o ventre da minha mãe me escolheste. Então Paulo já era uma ovelha, mas ainda não tinha recebido o chamado do Senhor. Quando o Senhor aparece para ele, chama ele, e hoje é através da Escritura, na sua grande parte, não querendo limitar o poder do Senhor, porque Ele pode fazer tudo o que Ele quiser. Mas nós estamos num tempo escasso de verdadeiros sinais, porque seria assim, a Bíblia diz. Então, na maior parte hoje é na palavra, mas o Senhor chamou Paulo através de uma experiência em que Paulo fica até cego ali por uns dias, né? Depois vai lá o profeta, abre os olhos dele. O Senhor me mandou para abrir os seus olhos, te mostrar quanto convém padecer pelo Evangelho. Paulo que era o perseguidor. Então Paulo já era uma ovelha. E assim o Senhor ele fala que ele ainda tem muitas ovelhas que não são desse aprisco. O que quer dizer? Quem são essas ovelhas? Somos nós. Nós que depois de muito tempo, o Senhor aqui falou há 2000 anos aproximadamente atrás. Só que ele já sabia que eu estaria aqui nessa data, na data de hoje, servindo ao Senhor. Então, todos aqueles que vinham depois da ascensão de Cristo, da ressurreição de Cristo, também são as ovelhas, que não são do mesmo aprisco, mas são do mesmo rebanho. Porque a igreja são vários fragmentos de pessoas que se reúnem em todos os lugares do mundo. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, em minha presença ali eu estarei. São os apriscos. Não somos do mesmo aprisco que Jesus está falando agora, que ele está falando aqui na Bíblia, na sua época, no seu tempo. Mas, depois de 2000 anos, estamos sendo acrescentados pelo Senhor, assim como diz em Atos, o Senhor acrescentava à sua igreja todos os que haviam de salvar-se. Está lá em Atos, capítulo 1 ou 2, agora me fugiu. Nós estamos sendo acrescentados porque somos ovelhas do Senhor. E reconhecemos, aquele que ouve a sua voz, ele reconhece, lembra da analogia? Ele reconhece que é o pastor e ele atende. Opa, é o meu pastor que está me chamando. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que me comportar assim, sabe? Não falando de perfeição, tá, amigos? Porque se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. João diz. Esse mesmo João, quando escreve as cartas, ele fala isso, mas de fé, a fé que vai vir a nova Jerusalém, a fé que virá uma vida vindoura, a fé que tem uma vida eterna, e vivemos para isso, para ressuscitar como Jesus ressuscitou no grande dia do Senhor. No último dia eu ressuscitarei, disse o Senhor, né? A gente já leu no Evangelho, acho que capítulo 5, esse mesmo Evangelho. Então a gente foi acrescentado a esse rebanho. E eu falar, ainda tem outras ovelhas, que eu não terminei o versículo. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Quem te traz ao Senhor é Ele mesmo, através do seu Espírito, tá?
Não é uma pregação eloquente, não é uma pregação convincente. Precisamos da Escritura, sim, mas se fosse pelo muito falar, se fosse pela habilidade de convencimento, quem é mais? Quem falou como este homem, né? Como diz João 7, os homens que foram lá para prender Jesus não conseguiram prender ele porque diziam: quem fala como esse homem? Ninguém nunca falou assim. Ninguém jamais falou dessa maneira. E mesmo assim, muitos não se convertiam porque não eram suas ovelhas. Nós vamos ver nesse mesmo capítulo mais para frente. Elas ouvirão minha voz, que é o que eu já falei, e haverá um só rebanho e um só pastor, sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer que a gente não precisa de ninguém para nos guiar, para nos aconselhar? Claro que não. Eu mesmo tenho uma pessoa a quem eu peço conselho, quem me guia espiritualmente, pessoa que já caminhou mais que eu na fé, pessoa que eu creio que está servindo ao Senhor e muito mais tempo que eu. Quer dizer que ele não pode aprender comigo? Claro que não. Quer dizer que só eu tenho que aprender com ele? Não. Mas os assuntos essenciais, aconselhamento, eu tenho uma pessoa para me aconselhar. Assim como eu aconselho algumas pessoas também, porque eu estou há mais tempo na caminhada. Se nós saímos do mesmo ponto, mas você sair desse ponto antes de mim, 5 anos antes, 10 anos antes, quando eu começar a caminhar, você vai ter uma distância percorrida a mais do que eu. E logicamente vai ter mais experiência do que eu para me aconselhar. Não que vai saber tudo, não que é a cobertura espiritual que você deve seguir cegamente, obedecer mesmo que seja contra a Escritura. Não, não é isso. Mas é uma pessoa de confiança que tenha o Espírito Santo, pode te aconselhar pela experiência que ela tem, pelo tempo maior de caminhada que ela tem que você, tá bom? Mas Jesus é o sumo pastor, pastor de todos. Por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Então Jesus está falando no meio de muitos judeus que ninguém vai tirar a vida dele. Eu vou entregar a minha vida, ele disse, para retomá-la. Porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Não tiram a vida do bom pastor pelas ovelhas, mas ele dá. E ele fala: eu vou dar e vou retomar. Porque ele sabia que havia de ressuscitar no terceiro dia. Ele confirma isso no versículo 18: ninguém a tira de mim, antes eu a entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregar e poder para retomá-la. Esse é o mandamento que recebi de meu Pai, como Deus encarnado e o Deus Todo-Poderoso, o Eterno. Deixa eu ver quantos versículos faltam. Não vai dar tempo de acabar, eu vou dividir em 3 o vídeo. Mas a gente começa depois com a divisão entre os judeus. Tá bom? Que Deus abençoe. Comente aí sobre essa parte, a segunda parte do Evangelho de João, capítulo 10, qual está muito gostoso mesmo de falar. Deus abençoe.